Vamos nos preparar para o início da nossa reunião, fechando os nossos olhos, relaxando nossa mente, nosso corpo e elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando amparo para essa reunião de explanação evangélica, de passes, que todos nós possamos ser envolvidos em muita paz. Que os amigos espirituais, vinculados a esta casa, possam nos transmitir bênçãos, a nos fortalecer a alma, a nos dar energias para o nosso corpo físico, e que possamos ter, no estudo da noite, uma mensagem que possa nos esclarecer a respeito da interpretação da doutrina espírita, a respeito das aflições, das dores, dos sofrimentos, e que esses ensinamentos possam repercutir em nós, trazendo-nos forças e cada vez mais a fé em Deus, para superarmos dificuldades que todos temos no nosso dia a dia. Senhor Jesus, ampare a todos e coordene as nossas atividades. E que assim seja. Prezados companheiros, mais uma vez gostaria de agradecer o convite de estar aqui nesta casa. E hoje nós iremos falar sobre a visão espírita das dores humanas. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, fala que o ser humano, enquanto reencarnado na Terra, possui um conhecimento limitado da vida, o que o impede de compreender em profundidade os múltiplos acontecimentos que dizem respeito à sua existência. E entre esses múltiplos acontecimentos estão as dores, as aflições, os sofrimentos, que muitas vezes dentro da nossa imperfeição, da nossa imaturidade, faz com que nos revoltemos contra Deus, justamente por não entendermos o porquê do sofrimento, porque a dor, enquanto existe tantas pessoas que aparentemente apresentam felicidade, saúde, e nós vamos entendendo isso com a doutrina espírita à medida que estudamos as obras básicas de Kardec. Assim, no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec perguntou aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E a resposta foi: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Portanto, todos nós vivemos, todos nós reencarnamos no sentido de evoluirmos, no sentido de superarmos as dificuldades que todos temos dentro de nós. E isso nós vamos fazendo à medida que reencarnamos, que voltamos à experiência física, como já o fizemos inúmeras vezes. Em cada uma delas aprendemos um pouco, em cada uma delas tiramos um pouco de nossas imperfeições, mas ainda as temos dentro de nós. Portanto, precisamos reencarnar, como estamos todos reencarnados, buscando então o nosso progresso e a superação das nossas imperfeições, das nossas dificuldades. Na questão 166, Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Portanto, nós iremos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias
para que nós cheguemos à perfeição relativa. Não a perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta somente Deus a tem, mas a perfeição relativa. E isso nós vamos fazer à medida que removemos de dentro de nós as impurezas morais, tiramos de dentro de nós as impurezas que temos com relação, por exemplo, no nosso relacionamento diário. Quantas derrapadas nós não damos no nosso relacionamento diário? Dentro da família, quantas vezes perdemos a paciência? No trabalho, quantas vezes vamos enfrentar o chefe como estivéssemos revoltados? Entre amigos, quantas vezes participamos dos erros de todos eles, incitados, estimulados que fomos pelo convite que nos fizeram a um determinado erro. Portanto, todos nós derrapamos. O que nós precisamos entender e buscar é que em cada situação de derrapagem, cada situação em que nós deslizamos para o erro, nós precisamos ter a consciência de que precisamos retornar ao caminho correto. Precisamos retornar aonde vai nos levar à superação e à prática do bem. E justamente por nós termos tantas dúvidas a respeito dessa matéria, que nós temos muitos questionamentos, principalmente quando nós olhamos o mundo pelo prisma material, quando nós olhamos as coisas que acontecem sem valorizarmos as coisas espirituais. Então os questionamentos nos aparecem e eu posso então perguntar: por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa nenhuma haverem feito que justifique essas posições? Posso questionar, porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? São questionamentos que as pessoas têm quando analisam o mundo pelo prisma da materialidade, pelo prisma muito tacanho, muito fechado e que não consegue enxergar as coisas espirituais. Nós vamos ver que só poderemos entender e responder a esses questionamentos quando nós passamos a compreender a justiça de Deus e as lições do Cristo pelo prisma da reencarnação. Não existe outra forma de compreendermos, porque uns nascem com tanta saúde e outros nascem com doenças congênitas, que leva aquela criança à cama desde a sua primeira infância. São dificuldades que nós temos de entender porque nós não abrimos os olhos para a perspectiva espiritual. Assim, quando buscamos as respostas, onde é que nós vamos encontrar? O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que nós temos duas espécies de vicissitudes, de dificuldades, de sofrimentos. A primeira tem causa na vida presente, onde nós, utilizando-se do nosso livre-arbítrio, nós caminhamos por caminhos escusos, por caminhos tortuosos. E temos a segunda causa das nossas dores e aflições, que são decorrentes de vidas passadas, que nós trazemos em nós as imperfeições, porque nós as agregamos intimamente por atos cometidos em vidas passadas. E vamos ver que estas, na maioria das vezes, também ficam inexplicáveis, principalmente para aqueles que não têm a visão do espírita. As causas das dores, das aflições decorrentes das causas da vida atual são, por exemplo, a imprevidência, o orgulho,
a ambição, a falta de perseverança, o mau proceder, a vaidade, os interesses imediatos no lugar do amor, a ausência de moderação no relacionamento interpessoal, excessos gerando doenças, falta de autoridade de nós, pais. Todas esses fatores podem nos levar a sofrimentos, a dores morais e muitas vezes físicas, decorrentes da conduta, do nosso comportamento na atual existência. Nós vamos encontrar, por exemplo, que muitas pessoas buscam a casa espírita para resolver problemas de saúde. Só que, para resolver problemas de saúde, em primeiro lugar, nós temos que recorrer à medicina, porque ela vai nos dar o remédio de qualquer origem que for, alopática, homeopática, vai dar o remédio para aquela dor, para aquele sofrimento que nós temos. A casa espírita vai nos dar fluidos, vai nos dar energia, vai nos dar fé, vai nos dar condições para que nós superemos os nossos maus comportamentos, para que nos esclareçamos diante das situações que possam nos prejudicar. Então nós vamos encontrar que todos esses fatores vão provocar alguma forma de dor, algum sofrimento que a pessoa possa ter. Comportamentos e excessos na vida presente geram normalmente aflição e sofrimentos imediatos. Muitas vezes reclamamos de dores. Eu tenho uma gastrite, mas de forma nenhuma eu busco tratar aquela gastrite modificando meus hábitos alimentares. As pessoas reclamam, por exemplo, de problemas hepáticos, problemas no fígado, sofrem alguns até mesmo de cirrose, já numa fase mais avançada, e vão se revoltar contra Deus, porque contraíram aquela enfermidade, mas aquela enfermidade é a consequência de um vício que ela teve a vida toda, e que danificou o seu corpo físico. Vamos encontrar pessoas com enfisema pulmonar, problemas pulmonares, cânceres pulmonares, mas ele não deixa de fumar, não deixa o hábito do tabagismo. Então nós vamos ver que são situações, aflições, sofrimentos decorrentes dos nossos desregramentos, dos nossos hábitos. E muitas vezes nós jogamos a explicação para o surgimento dessas dores porque estamos sendo perseguidos por Deus, não estamos sendo olhados por Deus. Então precisamos ter um pouco mais de maturidade, precisamos ter um pouco mais de raciocínio voltado às coisas mais elevadas para entender essas coisas. Vamos ver que muitas coisas estão ligadas a lesões espirituais. Quem assistiu o filme Nosso Lar, ou quem leu o livro Nosso Lar, encontra o relato de André Luiz, que ficou durante 8 anos no umbral em sofrimento, até quando ele foi atendido graças a uma prece intercessória, ele foi levado para a cidade Nosso Lar. E na cidade Nosso Lar, quando ele despertou, ele imaginou que ele fosse trabalhar imediatamente como médico que o era enquanto encarnado. Foi quando explicaram para ele que ele não tinha condições de fazer isso. Inclusive, ele questiona o seu orientador espiritual de Nosso Lar, porque o chamavam de suicida. E ele não entendia por que ele era chamado de suicida. Lá no umbral isto. E aí o seu orientador explica que ele fora um suicida inconsciente, porque ele se utilizou da bebida alcoólica e que provocou alguns danos no seu sistema gastrointestinal, fazendo com que a sua vida fosse abreviada. E isso significa, então, o suicídio inconsciente, por isso que ele era chamado de suicida. Até que
ele imagina e pergunta quando que ele poderia trabalhar como médico, ele que tinha exercido a medicina enquanto encarnado, quando você tiver condições. E quando ele é levado para ver um pronto-socorro, depois de algum tempo, já na cidade Nosso Lar, ele imaginava também que ele ia já entrar na labuta da medicina, mas ele entrou na labuta da limpeza de chão, onde havia os vômitos fluídicos daqueles espíritos que estavam sendo atendidos em Nosso Lar, e ele foi trabalhar justamente na limpeza do chão, até que ele pudesse, então, reunir condições de ser atendidos. Mas vejam que ele teve aquele dano no corpo material e que repercutiu no seu corpo perispiritual, no plano espiritual. Portanto, nós vamos ver que essas lesões espirituais, perispirituais, elas serão tratadas lá no plano espiritual. E vamos ver que isso demanda tempo. Não é de uma hora para outra que esses espíritos vão se recuperar e entrar em condições de trabalho. Isso demanda tempo, demanda boa vontade daquele espírito que ali está. Assim, nós vamos encontrar que outras vezes tudo isso acaba levando a processos kármicos. Por que que muitas crianças nascem já com problemas pulmonares? Porque outras crianças nascem com doenças físicas congênitas. Por que que existe essas provas, expiações para essas crianças que não tiveram ainda a oportunidade de conviver com o mundo? Justamente porque o seu perispírito foi lesado e ela está necessitando, então, de uma nova encarnação para recuperar aquela condição, para restaurar. E restaura-se essas lesões kármicas justamente pela prática do bem, justamente pela prática do amor ao próximo. Assim é que se restaura. Este é o remédio para as lesões kármicas que nós trazemos de outras existências. E quando o homem desperta muitas vezes, lá no final da sua existência, ele desperta para as coisas espirituais, ele olha o passado e busca então entender o que aconteceu com ele, busca entender aquilo que se chama de justiça divina, e aí ele fala: se no começo dos meus dias soubesse tudo isso, quantos passos em falso teria evitado? E é só nós olharmos, por exemplo, no romance Há 2000 anos, onde Públio Lentulus, o senador romano, busca o Cristo para pedir a cura de sua filha que tinha lepra. E busca o Cristo justamente na calada da noite, para que ele não fosse visto fazendo essa visita a Jesus. Jesus, quando reconhece Públio Lentulus, disse a ele que sabia que ele viria até ele pedir para sua filha Flávia, doente, uma doença irrecuperável para a época. E o Cristo diz a ele que o pedido seria atendido, mas não pelo pedido dele em si, mas pela fé de sua esposa Lívia. E assim, Flávia foi curada ao longo dos meses, dos anos, daquela lepra. E no final da existência de Públio Lentulus, já viúvo da sua esposa, que havia sido levada ao circo romano e foi devorada pelos leões, nós vamos ver que ele morava em Pompeia com sua filha Flávia e a cuidadora, e nós vamos ver que Flávia vira-se para Públio e diz: pai, quantas vezes o senhor viu Jesus? E ele disse: uma vez só, minha filha. Só vi o Cristo uma vez só. Mas eu me arrependo hoje de não ter seguido os seus conselhos. Assim, nós vamos ver que muitos de nós, quando fizer um exame de toda a nossa vida, de ver por quantas aflições passamos ou estamos passando,
nós vamos ver que muitas delas poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos seguido por um caminho mais reto. Com relação às causas das aflições decorrentes de vidas passadas, nós vamos encontrar que no Evangelho segundo o Espiritismo existe aquelas faltas cometidas contra o próximo devido à falta de humanidade, o orgulho, a avareza, o egoísmo, o mau uso da riqueza, relacionamentos familiares infelizes. Tudo isto acaba gerando uma dívida espiritual. Se nós temos condições de trabalhar, de fazer o bem, de ter uma vida digna e não o fazemos, estamos contraindo débitos para com a justiça divina. O mau uso das nossas qualidades, dos atributos, das responsabilidades quanto à sociedade e as pessoas com quem se relaciona também geram dívidas. E tem uma mensagem, abrindo um parênteses, aproveitando este ano eleitoral, nós vamos ver que existe uma mensagem de Emmanuel falando sobre os políticos, exatamente aqueles que não resolveram bem suas atitudes e atividades, suas responsabilidades perante a sociedade. E eles falam, e Emmanuel nos fala, da dificuldade desses políticos que não assumem essa responsabilidade e que acabam fazendo com que suas vidas sejam praticamente voltadas para potencializar o seu ganho por qualquer meio que seja e fazer com que a sociedade, a quem ele devia proteger e ajudar, ele deixa sempre em segundo plano. São pessoas que estão assumindo débitos, são pessoas que estão assumindo alguma coisa a ser realizada em vidas futuras. Nessa existência, praticamente nós temos que elas estão praticamente perdidas. Nós temos as consequências dos vícios, como nós já falamos, excessos em imprevidência, gerando repercussões perispirituais e enfermidades físicas, que nós nascemos muitas vezes com elas. Acidentes imprevisíveis, reveses da fortuna, quando administrada sem a prudência, mesmo que administrada com prudência, flagelos naturais que nós não entendemos. Porque existem os flagelos naturais, as mortes coletivas, existe justamente porque ali estão concentrados espíritos que vêm de experiências passadas e que precisavam passar por algumas dificuldades e por alguns sofrimentos, até mesmo fatais, na atual existência para superar o passado de erros. Doenças inatas, nós já falamos, como as deformidades, as deficiências, doenças limitantes do intelecto, condição social, a pessoa pobre, a pessoa simples, e tantas pessoas simples que nós olhamos, que elas têm a simplicidade na veste, têm a simplicidade onde moram, mas são extremamente orgulhosas. São rainhas, são nobres, que se utilizaram mal em outras existências das suas condições e renascem numa situação de pobreza, de dor, de necessidade, onde eles são obrigados a mendigar, a pedir, justamente para que seja estimulado neles não a vaidade, não o orgulho, mas a humildade que eles deixaram de ter em outras existências. Assim nós vamos ver que as causas do sofrimento, das dores, das aflições na nossa existência são de diversa ordem, são de diversas causas, e nós vamos encontrar que estas que nós falamos, essas últimas que são as causas pretéritas, se chamam dentro da doutrina espírita como expiações. Ele está espiando com X, não espiando olhando. Então nós vamos ver que Divaldo Pereira Franco, ele explica o que é prova e o que é expiação. Prova é uma condição voluntária que muitas vezes nós pedimos no plano espiritual, antes de reencarnar, no sentido de nos testar a convicção, de nos testar o espírito, a nossa
condição. Agora, expiação já é algo mais rude. Expiação é uma cegueira, uma paralisia, uma surdez, uma mudez, alienações mensais graves, isso é expiação. Isso mostra que nós estamos diante de quadros em que essas criaturas estão numa situação, não para nós termos compaixão, para termos dó. Nós precisamos ter daquelas criaturas, dar a elas a mão, dar a elas o braço, para que caminhemos juntos. Para que elas possam, utilizando-se dessas deficiências, dessas condições rudes de expiação, elas possam superar, elas possam vencer. Certa feita, Francisco Cândido Xavier estava diante de uma pessoa que não tinha praticamente os seus braços e não tinha suas pernas. Tinha apenas o tronco, o pescoço, a cabeça e aquelas projeções mínimas de braços e pernas. E perguntaram para o Chico, por que aquele espírito estava naquela condição? Não seria melhor que tivesse sido feita a eutanásia quando aquele espírito nasceu? E aí então o Chico responde, não, meu filho, justamente pelo contrário, porque com essa condição ele está superando as dezenas de encarnações que ele teve e que ele cometeu suicídio. Então nós vamos ver que foi a única forma dele não cometer suicídio mais uma vez. Foi nascer daquela forma, sofrendo no corpo físico uma deficiência congênita que praticamente o incapacitava de fazer algo errado contra si mesmo. Então nós vamos entender que essas deficiências, nós não precisamos ter dó, nós não precisamos ter compaixão, nós precisamos ser companheiros daquela criatura que sofre, qualquer que seja o problema, para que ela seja esclarecida e para que ela supere as suas dores. E muitas vezes falamos, mas com tanto sofrimento, por que nós nos lembramos de vida passada? Nasceu assim, mas por que, coitadinho? Então aí nós vamos entender que não lembramos da vida passada e aí que está a sabedoria de Deus. Porque se nós nos lembrássemos de vida passada, no esquecimento da vida passada, que ocorre somente enquanto nós estamos encarnados, esse esquecimento vai acontecer somente quando nós estamos reencarnados. Na vida espiritual, todo o nosso conhecimento, a nossa lembrança retorna gradualmente. O esquecimento do passado nada mais é do que uma interrupção temporária de que enquanto nós estamos encarnados. E é um benefício que nós temos, porque a lembrança do passado poderia tanto nos humilhar como nos exaltar o orgulho. Se nós nos lembrássemos que nós fomos reis, se nós nos lembrássemos que nós fomos nobres do passado, poderia nos exaltar o orgulho. Se nós nos lembrássemos das dificuldades que nós tivemos e muitas vezes dos relacionamentos infelizes que nós tivemos, poderia nos dar tamanha humilhação que poderia levar aquela criatura até mesmo à depressão. Então nós precisamos entender que quando nós não nos lembramos do passado, é uma bênção que nós temos. É uma bênção para que nós aproveitemos a atual existência da melhor forma possível. Se lembrássemos do mal que fizemos ou dos sofrimentos que passamos, se nós nos lembrássemos dos inimigos que nos prejudicaram ou daqueles a quem prejudicamos, não teríamos condições de viver entre eles atualmente. Haveria um ódio recíproco, uma antipatia recíproca que muitas vezes iria impossibilitar a convivência. Muitas vezes, o inimigo do passado hoje são nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, que presentemente se encontram entre nós justamente para nos reconciliarmos. Na família nós vamos encontrar isso, no trabalho nós vamos encontrar isso, entre amigos nós vamos encontrar isso. E ali estão criaturas para nos reconciliarmos. E se nós nos lembrássemos
dos momentos infelizes que nós tivemos no passado, nós não suportaríamos se não houvesse esquecimento do passado. Na família, nós teríamos grandes dificuldades de relacionamento, porque poderíamos ver no nosso filho um inimigo. Na sogra sempre é inimiga, né? Nós precisamos ver que a gente teria condições de difícil relacionamento, e nós vamos ver que traria para nós um empecilho para a reconciliação, para a superação do erro cometido no passado. Então vejam que nós não nos lembramos das coisas que aconteceram conosco, justamente para nos beneficiar. Então não é para ficar nos questionando, é uma bênção que nós estamos tendo, não lembrarmos quem fomos. E muitas vezes a pessoa busca médium e faz o médium perder tempo, querendo saber o que ele foi no passado. Gente boa não foi. Se nós estamos vivendo em um mundo de provas e expiações, onde a imperfeição, onde o mal prepondera, e nós estamos inseridos nessa sociedade, bonzinho nós não fomos. Nós fomos pessoas que prejudicamos, pessoas que tivemos erros. E estamos aqui vivendo num mundo de dificuldades, e tomara que nós possamos ser exemplos para que outras pessoas possam se melhorar. O espírita, sim, ele deve se lembrar que ao nascer, ele traz consigo o que adquiriu sob a visão espiritual. Em cada existência tem um novo ponto de partida, mas nós trazemos o patrimônio. Nós vamos reiniciar a jornada, mas nós trazemos o patrimônio. Nós trazemos as nossas virtudes, as nossas qualidades, algumas delas vão ficar inibidas por nós, mas nós temos no nosso patrimônio. E temos também o nosso sentimento negativo. Se há algum tipo de aflição, é que houve a condução da vida passada de uma forma inadequada. As atuais tendências más que nós vamos encontrar em todos os momentos, é só olhar a mídia, nós vamos encontrar tendências negativas do ser humano, nós vamos ver que é um alerta para que ele tenha de corrigir em si próprio alguma coisa, ele tem que se concentrar naquela correção, a sua atenção. Infelizmente, são criaturas que estão cegas e não conseguem visualizar isso. Mas nós precisamos entender que as lições estão disponíveis para todos, como sempre estiveram. Nós não podemos ser cegos. Precisamos orientar, precisamos ajudar e precisamos fazer com que estas imperfeições e as tendências negativas que nós possamos trazer sejam um alerta para que nós busquemos uma melhora íntima. As boas resoluções. Não temos só coisas ruins, temos também boas resoluções, boas atitudes, e vamos ver que elas são provocadas pela voz da consciência. Quantas vezes nós não fazemos alguma coisa que nos faz bem? Não é comum, não é algo muitas vezes constante, mas nós vamos ver que ela nos traz bem-estar. São resoluções que são estimuladas lá pela nossa consciência, pelas virtudes adquiridas nesta ou em outras existências. Assim, nós vamos ver que a nossa vida é uma experiência que todos temos no sentido de buscarmos o progresso, mas para buscarmos o progresso, para nos transformarmos na pedra preciosa que nós gostaríamos de ser, precisamos ter muito trabalho. E é só nos lembrarmos do diamante. O diamante, para ser uma pedra preciosa, ele é descoberto na forma bruta, numa pedra que nós podemos chutar na rua, em um garimpo. Mas, para ele se transformar em uma pedra preciosa, ele passa por uma série, por dezenas de buris, dezenas de atividades industriais, até que ele se torna uma pedra preciosa.
Isso é um exemplo do que é a nossa vida. Nascemos, fomos criados simples e ignorantes. Todos nós tivemos a mesma criação, simples e ignorantes. Passamos a ter as existências e, ao invés de trazermos para nós a virtude, nós nos revestimos de uma carapaça, nos revestimos de algo que nos enlameou a alma. Para tirar a lama desta alma, é necessário que nós tenhamos a semelhança do diamante na pedra bruta. Nós precisamos retirar por meio dos buris, e esses buris para nós são os nossos trabalhos, é a nossa vida, é a forma que nós convivemos e nos relacionamos com o próximo, em qualquer situação que seja. Então nós precisamos entender que as reencarnações são oportunidades que nós temos para buscarmos o progresso, e iremos renascer tantas vezes quantas forem necessárias, para superarmos as nossas imperfeições, para superarmos as nossas dores, os nossos sofrimentos. E como que o homem, o ser humano, pode diminuir o impacto dessas dores e das aflições? Como nós espíritas podemos diminuir o impacto disso em nós? E a resposta está no Evangelho segundo o Espiritismo, com Allan Kardec. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Se nós encaramos a vida terrena pelo prisma material, nós vamos acumular cada vez mais sofrimentos e aflições, dores. Se nós encaramos a vida terrena como uma experiência material, mas com uma visão espiritual, nós vamos atenuar estes sofrimentos, atenuar essas dores, e vamos ver que nós podemos sim viver no mundo, compartilhar com o mundo de todas as situações que sejam, sem nos enlamear pelos seus erros. O Cristo, certa feita, foi interpelado pelos seus discípulos que perguntaram a ele: Jesus, nós que conhecemos a sua doutrina, não seria melhor que a gente se internasse nos morros e ficássemos isolados dessa vida corrupta que a sociedade em que nós vivemos está? Naquela época já tinha corrupção. Nós vamos ver então que o Cristo falou: não, justamente pelo contrário. É porque vocês tiveram contato com a doutrina que estou falando, a doutrina da Boa Nova, é que vocês precisam conviver com o mundo. Então nós precisamos entender que essa é a nossa tarefa. Aquele que entende, portanto, a vida pelo prisma da unicidade das existências, em que nós teríamos uma vida somente, a vida parece para ele interminável, e a dor que o oprime tem um peso enorme. A pessoa muitas vezes busca até a condição mais fácil, mais covarde, que é eliminar a sua própria vida. No entanto, quando o ser humano passa a ver a vida pelo prisma da reencarnação, da multiplicidade das existências, ele deixa de ser imediatista, egoísta, orgulhoso e entende a necessidade de moderar os seus desejos materiais, a contentar-se com a sua posição sem invejar a posição dos outros, passa a sentir uma calma e uma resignação que são úteis à saúde do corpo e da alma, e compreende que as dores e aflições são ferramentas necessárias para resgatar e para superar erros do passado. E aqui tem uma mensagem bastante interessante que pode explicar e pode coroar esta apresentação. É uma mensagem do livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Encontrava-se numa casa nobre duas jovens conversando. Miriam, que era a plebeia, e Lavínia,
que era a nobre. Miriam foi levada à casa de Lavínia justamente para ser uma acompanhante daquela criatura que ali estava, filha de um nobre da época do Império Romano. E então, Miriam vira-se para Lavínia em um determinado diálogo e fala: é como vos digo, Lavínia, os cristãos constituem o grupo mais cordato de todo o império. São incapazes de desordens ou desrespeito de qualquer natureza. Amam a verdade, obedecem às leis, colaborando eficazmente com o bem geral. Mantêm a mansuetude e a esperança, mesmo que espoliados ou perseguidos. Essa afirmação gerou um susto em Lavínia, que tinha naquela jovem que ali estava, uma pessoa que pensava ela, que acreditava nos múltiplos deuses que o Império Romano adorava. Virou-se então Lavínia para Miriam e falou: falas, Miriam, como se os conhecesses os cristãos, e isto surpreende-me. Você vive na minha casa como hóspede honrada e querida desde os dias dos meus pais, e jamais supus que tivesse amizade com essa gente. Certamente, a sua doutrina, nascida de um malfeitor que foi justiçado numa cruz, estimula-te e até certo ponto compreendo as tuas simpatias, considerando as afinidades decorrentes da tua raça e dos teus costumes. No entanto, você é uma mulher inteligente, é uma verdadeira diva da música, do canto, uma eleita dos deuses, se não fosse paralítica. Miriam, ela cantava na casa de Lavínia, justamente para trazer um pouco de paz àquela jovem. No entanto, ela tinha uma deficiência, ela era paralítica. Que tens a favor do crucificado? Perguntou Lavínia para Miriam. E Miriam disse: nada, senhora, nada contra. Eu só tenho algo a favor de Jesus, a quem eu conheci faz muitos anos. E então, nós vamos ver que quando Lavínia ouviu essa resposta, perguntou: mas quando conheceu Jesus, você já era paralítica? Sim, já era paralítica. E foi a paralisia que me conduziu à sua presença. Mas por que ele não te curou? Ele que era um traumaturgo, que curava todas as pessoas, por que ele não te curou? Não me curou o corpo, é certo, não o corpo. Ouvi falar de Jesus, quando os sonhos da juventude ofertavam-me o entusiasmo da esperança. Na época, as energias se transformavam em sonhos na minha imaginação exaltada, face à dor da paralisia cruel que me retinha no leito desde a adolescência. Ouvia dizer que o Rabi curava doenças de toda a natureza, limpava as mazelas do corpo e da alma. Diante dele, até mesmo os demônios debandavam em retirada. Supliquei, então, que me levassem até ele. E então nós vamos ver que Miriam foi levada à presença de Jesus, na casa de Simão Pedro. E diante de Jesus, ele virou-se para ela e disse: que queres que eu te faça, minha filha? Que volte a andar, Senhor. Esse é o meu pedido, que volte a andar. Jesus, olhando aquela menina que estava pedindo a cura da paralisia, olhou para ela demoradamente e disse: andar não é o mais importante na vida como supões. Dar-te-ei muito mais. Vá em paz.
Este diálogo com Miriam fez com que ela, dentro da sua juventude, tivesse até mesmo uma revolta. E Lavínia perguntou: mas se você não levantou da cama, se ele não te curou, como o respeitas? Como o amas? E aí ela relata que por muito tempo pensei também assim, fiquei revoltada contra o Cristo, porque ele não havia me curado. Conheci paralíticos aos quais ele restituiu a saúde, os movimentos. Conheci cegos, surdos, mudos, endemoniados, que se recuperaram após estar com ele. Por que eu não? Eu me revoltei. No entanto, foi somente o tempo que me fez compreendê-lo. À medida que se passavam os meses, os anos, aqueles que haviam sido beneficiados pela cura de Jesus, da sua compaixão, voltaram a se adoentar, a se enfermar. Alguns morreram, outros, após ter a saúde restituída, desertaram os seus deveres, acompliciando-se nos males e infelicidades de difícil elucidação. Assim, ela começou a ver com o passar dos tempos que aqueles que haviam sido beneficiados não haviam aproveitado justamente a oportunidade. E ela continuava paralítica, todavia, paulatinamente ela foi sendo possuída por incomparável paz. No lugar da revolta que ela tinha no início, uma paz dominou o íntimo daquela menina, e dando a ela inexplicável alegria de viver e de amar. Transformou a dor que ela tinha em sorrisos para os mais infelizes do que ela. A aflição resignada ensinava no silêncio, no conforto, na esperança a outros doentes. Fez uma pausa, como que se ela desejasse recompor mentalmente a ordem dos acontecimentos, e aí ela prosseguiu, dizendo para Lavínia: aqueles olhos, os olhos do Cristo, pareciam fitar-me sempre, e aquela voz incomparável continuava soando aos meus ouvidos. Passei a amar Jesus. Estava curada sim, não do corpo, mas da alma, que é muito mais importante. Assim, nós vemos que as dores, os sofrimentos pelos quais passamos, contraímos na atual existência, com ou sem causa atual, são oportunidades que temos. Não devemos nos revoltar, devemos fazer com que sejamos exemplos, mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento, mesmo com a aflição. E é só nós olharmos, por exemplo, Jerônimo, um espírita da cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, que na juventude ele desenvolveu a artrite reumatoide. Era uma criança, um jovem que gostava de esporte, mas contraiu a artrite reumatoide. Logo ele foi levado à cama, não conseguia se mexer. Depois teve a cegueira dos 2 olhos, e ele, de uma maneira, apoiando-se justamente na família, ele resolve se dedicar às coisas espirituais. E ele, então, passou a fazer palestras, e de uma cidade para outra, tive a oportunidade de conhecê-lo em Uberaba, em uma visita ao Chico. Nós vamos encontrar que ele chegava em uma Kombi, onde no lugar dos bancos de trás existia uma cama, onde ali ele se deitava. E todas as vezes que ele chegava no grupo da prece do Chico, a gente sabia que ele estava chegando porque ele cantava um vozeirão, cantando hinos de louvor a Deus, de agradecimento a Deus. Além das palestras, ele fundou centros espíritas, escreveu livros,
mesmo com o seu sofrimento, mesmo com a sua deficiência. Vamos encontrar tantos outros exemplos. Aqui em Araçatuba, o nosso tio Rolandinho, que antes de completar os seus 60 anos, ele desenvolveu um câncer linfóide e durou 10 anos, mas jamais deixou de orientar, jamais deixou de dirigir a casa espírita, que eu faço parte, jamais deixou de dar um alento e uma boa orientação a todos aqueles que o procuravam, até mesmo no final da sua existência, em que ele morava justamente com minha mãe, que era sua irmã. Então, sofrimentos e dores, na visão do espírita, ela tem o objetivo de resgatar erros do passado e que nós possamos realmente ver esses erros como oportunidades que temos. Não é que o espírita gosta de sofrer, não é isso. O espírita se esclareceu sobre os valores espirituais que devem comandar a nossa vida. E precisamos entender que esses valores espirituais nos dão fé, nos dão força, nos dão confiança a cada dia que passa, para que a gente possa superar os obstáculos. E nos fala Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier: se a provação te aflige, Deus te conceda a paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustenta em paz. Se te falta a esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove a paz. Sobre as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia, e Deus te mantém em paz. Que todos possam ter uma boa noite e que Deus nos abençoe.